Pai do Senhor, irmãos. Amém. Quem está feliz nessa manhã? Amém. Maravilha. Estamos vivos. Glória a Acordamos. Deus. Eu estou animado também. Mais um dia que Deus nos deu. Com certeza. A gente fazer coisas extraordinárias pela fé. Viver, amar o próximo, né? Aproveitar todas as maravilhas que Deus nos deu. Comer, né? Compartilhar com os irmãos, sorrir, cantar, louvar, servir ao Senhor, livre do pecado, livre do mundo, né? Não totalmente por enquanto, né? Mas em breve seremos totalmente livres desse sistema terrível, né? Sistema terrível que requer muita atenção para a gente perceber como que o diabo ele é astuto, como que o diabo ele é esperto para afastar o ser humano de Deus, tá? E uma das coisas que ele usa para afastar o ser humano de Deus é o que nós vamos estudar hoje sobre o ensino progressista, tá? Vamos entender um pouquinho melhor hoje sobre como Satanás usa essa ferramenta aqui para afastar o homem de Deus. O texto áureo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Nunca foi fácil a terra. Nunca foi fácil o ser humano percorrer a sua carreira de fé na terra. Nunca foi fácil. E Paulo vai fazer uma ênfase, mas no final dos tempos serão mais trabalhosos ainda. Porque Jesus profetizou, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, o homem, quando ele se afasta de Deus, ele peca ali, Adão peca, ele era como uma criança pecadora. E o homem foi desenvolvendo o pecado. O homem foi cada vez pecando melhor e mais, a humanidade. Então por isso que Paulo vai dizer: olha, os tempos vão ficar mais difíceis. Os tempos vão piorar, porque tem mais gente pecando e pecando melhor ainda, pecando com mais eficácia, com mais eficiência. Então por isso que quem anda no contrário do mundo vai andar ao contrário da correnteza, ainda a correnteza está mais forte. E achando que o pecado é normal, né? E isso é o pior de tudo, né? Porque antes as pessoas tinham um pouco de consciência, né? Peraí, errei. Mas hoje parece que pecado para as pessoas é normal. Né? E esse é o propósito do progressismo. É o progressismo teológico, tá? Se você for estudar a fundo o progressismo, você vai ver que você concorda com muitas coisas da ideia do progressismo que começou lá no século XVIII, tá? Que é algo muito amplo, tá? Se você for estudar a fundo, você, quando olha para a bandeira do Brasil, está escrito ordem e progresso. Saiu dessa ideia, da ideia iluminista, da ideia do positivismo, que aconteceu na França, e nós fomos influenciados pelos franceses. Tivemos uma noção de nação com ordem e progresso fundamentada nos conceitos progressistas científicos da época, que não tem nada a ver com, tem a ver, mas não tem nada a ver com o progressismo teológico. Aquele progressismo lá, né, era uma forma de o homem resolver os seus problemas, tá? Estudar a ciência, e o homem resolver o problema da saúde, resolver o problema, né? De certa forma, quando o homem faz isso sem Deus, é diabólico, né? Quando o homem tenta resolver os seus problemas sem Deus, mesmo os bons problemas, quando ele tenta resolver isso sem Deus, problema da saúde, problema da educação, problema do desmatamento, quando o homem tenta resolver isso sem Deus, ainda é diabólico, mas são coisas boas, tá? Agora, o teológico é o que o Paulo está fazendo aqui, que não começou no século XVIII, esse progressismo. Esse progressismo começou desde o início da Terra, que é o diabo trabalhando
para afastar o homem de Deus. Tá? É o diabo trabalhando para que o homem resolva os seus problemas espirituais, para que o homem resolva o problema do pecado, por exemplo. Como é que o homem vai resolver o problema do pecado sem Jesus? Qual que é a frase básica? Pecado não existe, isso é coisa da cabeça dos crentes. Isso é coisa de maluco que fica enfurnado em igreja e fica falando que tudo é pecado, entendeu? Então o mundo está nesse discurso, o diabo está ensinando isso para as pessoas. Quando qualquer ensino que ensine isso, né? Quando a gente vai para a escola, as crianças vão para a escola e lá se ensina que não foi Deus que criou todas as coisas, é um ensino progressista. É um ensino progressista, não foi Deus que criou todas as coisas, é o diabo tentando mudar a mente das pessoas. Não, foi Deus quem criou todas as coisas. Tá? E qual que é a forma da gente, qual que é a vacina para o progressismo? Qual que é o remédio que nós temos, que a igreja tem para o progressismo? Conhecendo a palavra. Palavra. Graças a Deus, sempre falo isso, pela tua vida que está aqui na casa do Senhor, na escola dominical, para aprender um pouquinho mais, para a gente estar meditando um pouquinho mais na palavra, porque é a única vacina para o progressismo, é o único remédio para o progressismo, não tem outro remédio. O remédio é conhecer a palavra, conhecer a palavra. Se você não se vacinar, você vai ser infectado por esse mal, você vai começar a duvidar, porque serão tantas as propagandas de que Deus não existe, que as pessoas estão crendo no que o diabo está falando sem perceber. Quando eu não venho na escola dominical, eu estou crendo nessas propagandas, sem perceber. Quando eu não tenho uma vida de oração, eu estou crendo nessas propagandas. Quando eu não sei o que é jejuar, eu estou crendo nessas propagandas. Quando eu não dou valor às coisas que são ensinadas aqui na igreja, eu estou assimilando essa propaganda do diabo e me afastando de Deus. Né? Para ver como que o diabo ele age nos nossos dormir, nos nossos cochilar. Então por isso que a gente precisa se despertar, para a gente ser curado, para a gente estar vigilante, para a gente estar sempre atento a essas investidas do diabo. Nós estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo. Não devemos ser, mas muitas vezes é tanta influência que sem perceber a gente está sendo mundano. Errais por não conhecer as Escrituras. Por isso que o ser humano erra, ele não conhece a Bíblia direito e acaba... E até porque vivemos numa época bombardeada pela mídia, e a maior parte das coisas não são ruins. Se a pessoa não se alimenta de coisas boas, não ouve, irmãos e irmãs, coisas boas, você acaba ouvindo coisas ruins da mídia, que está, nossa, o tempo todo. À nossa frente, no acesso de um clique de dedo. Todos nós estamos todos os dias bombardeados. Sim, com certeza. Pelas propagandas, pelo mundanismo. Né? O que é o mundanismo? É a ideia dos homens sem Deus, né? Que Satanás influencia eles. Né? Satanás influencia. Não é que tudo que o ser humano faz é ruim, mas aquilo que Satanás influencia o homem para que ele se afaste de Deus, para que ele se esqueça de Deus. Por exemplo, o entretenimento é muito bom, mas se a gente for querer viver só entretido, a gente não tem tempo para Deus. Às vezes é tão bom se entreter, né? Na frente de um jogo de futebol, mas tem gente que só faz isso na vida, nunca busca Deus, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a palavra, entendeu? Então, a verdade prática, olha, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã, como eu falei para vocês, um exemplo bem básico. Aí a criança vai para a escola lá e ensina que não foi Deus quem criou. Isso aqui está desconstruindo a fé cristã. Então, quando a gente manda o nosso filho para a escola, tá, ele vai ser bombardeado por ideias humanas e algumas ideias diabólicas. Tá? Então, não tem o que você fazer. Seu filho está no mundo. Nós estamos no mundo. Então, contra esse sistema, a única coisa que a gente pode fazer é
dar Bíblia para os nossos filhos. Eles têm que saber quem é o Deus dos pais deles. Eles têm que conhecer esse Deus. Se eles não conhecerem esse Deus, não tem outra forma. Não adianta eu eleger um presidente crente, não adianta eu ir lá com faixinha na frente da escola, fora professores progressistas. Não adianta. O segredo é a gente ensinar os nossos filhos. O segredo é nós, né, aprendermos também. Tá? Tudo é válido, mas se a gente não fizer isso aqui, o que só funciona é isso aqui. Né? Se a gente pudesse ter uma nação totalmente crente, só professores crentes, seria bem melhor, mas isso nunca vai acontecer. Então eu preciso disso aqui. Eu preciso que o meu filho saia de casa vacinado, saia de casa protegido. E eu também, né? Às vezes eu falo que meu filho, mas nem eu, se eu não leio a Bíblia, nem eu estou protegido, nem você está protegido, tá? Sobre isso. Tá? Então eles querem desconstruir a fé cristã por dentro. Olha o perigo. Lá fora, meus irmãos, não vai vir coisa boa lá de fora, entendeu? Lá, saiu de fora da tua casa, saiu de dentro da igreja, não tem coisa boa, entendeu? Os incrédulos, o diabo cegou o entendimento deles, mesmo aqueles que, né, tem muitos que estão fazendo a coisa errada sem perceber, sem saber. Uns são realmente militantes do diabo, alguns sabem o que estão fazendo, tá? São militantes mesmo do diabo, eles têm um propósito mesmo. Muitas pessoas não, tá? Aqui, ó, tá falando que querem desconstruir a fé cristã por dentro da onde? Dentro da igreja, tá? E afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Misericórdia. Então, o problema nem é o que está lá fora, né? Na política, nem é o que está lá fora. Aqui está falando desse progressismo teológico. Alunos, professores de escola dominical, pregadores, pastores, cantores, que são progressistas. Tá? E alguns não sabem, outros sabem. E o propósito deles é realmente divulgar e sempre enfatizar o progressismo. Tira a glória de Deus e dá para o homem. Tá? Tirar a glória de Deus e dar a glória para o homem. E isso às vezes é sem as pessoas perceberem, que é fazer com que as pessoas se acomodem com o pecado. Tá? Então, desde um pastor que ele não incentiva os crentes a ler a Bíblia, um pastor que não incentiva que a sua igreja seja pautada na palavra, tá? Onde a gente gaste tempo na palavra aqui, tá? Gaste tempo na palavra, porque é a palavra que vai salvar as pessoas, entendeu? Então, se eu sou um pastor e quero agradar vocês, estou sendo progressista. Então, eu sou um pastor que quero agradar a igreja, eu estou sendo progressista, porque a gente não quer ser incomodado com os nossos pecados, irmãos. Nenhum crente quer ser incomodado com os seus pecados. E a gente vem na igreja para ouvir a palavra e a palavra vai nos incomodar. Você pode estar mais desenvolvido na fé e na santidade, mas a palavra vai te convidar para você melhorar, para você ser mais santo, para você ter mais fé, para você ser mais crente, né? E hoje, né, se eu sou um pastor e só dou cântico para vocês, cântico, tem um monte de cântico hoje que não tem nada de palavra, entendeu? Eu não estou amando vocês, eu estou sendo progressista, porque o líder progressista é aquele que não quer machucar as pessoas com a palavra. Você é gay? Não tem problema, aqui você vai ser amado, aqui você pode continuar sendo gay, aqui, você está traindo a esposa, já está no 3º casamento, não tem problema, né? Você pode, se tiver o 4º também, não tem problema, entendeu? Ele não quer desagradar as pessoas, entendeu? E aqui a Bíblia não, a Bíblia ela vai me desagradar,
O problema não é pecar, entendeu? Para tudo tem perdão, menos, né, para blasfêmia do Espírito Santo, tudo tem. Você pode estar no 5º casamento, mas se arrependeu, Deus perdoa. Se arrepender, Deus perdoa. Mas se continuar querendo viver do jeito que você está, que o mundo está pregando tudo isso, não, você vai para o inferno. E as pessoas não querem ouvir isso, né? Que Jesus, né? A minha profissão de fé é bem básica. Jesus é o Salvador e nós somos pecadores. E sucesso é não pecar. Como? O único que salva a gente do pecado é Jesus. Pela sua morte na cruz do Calvário, é a única forma. Não tem como eu me livrar dos meus pecados se não for por intermédio de Cristo Jesus, tá? E é Ele que me mostra os meus pecados por intermédio da sua palavra, tá? Então eu preciso ir ler a Bíblia para ver onde eu estou errando, para pedir misericórdia para Deus. Falar: Deus, Tu és o meu Salvador, tá? Tu és o meu Salvador, Tu tens poder para me salvar, seja do que for, seja do adultério, seja do homossexualismo, seja da cobiça, seja da inveja, seja da mentira. Jesus tem o poder para me salvar. Então, quando eu leio a Bíblia e vejo que eu estou falhando em alguma dessas áreas, eu posso chegar aos pés de Jesus. Jesus me salva dessa desgraça. Ele salva. Não tem um remédio, não tem um médico, não tem ninguém que possa me salvar do pecado a não ser Jesus Cristo. E não tem quem possa te livrar do pecado a não ser Jesus Cristo. Então, para isso, nós precisamos ouvir a palavra e nos converter. Nós não vamos para o céu porque a gente já está perfeito, não pecamos mais, mas nós vamos para o céu porque nós cremos em Cristo Jesus e estamos batalhando para obedecer a palavra do Senhor. E tem muitas coisas que eu desobedeço, talvez sem perceber. Faz parte da minha imperfeição eu não estar ainda obedecendo a Deus por não conhecer, por não ter sido iluminado ainda pela palavra de Deus. Com certeza você também faz muitas coisas erradas e às vezes não percebe. E nós estamos aqui nesta manhã meditando na palavra e ela vai nos iluminando. E a gente vai vendo: hoje, acho que isso aqui eu estou fazendo errado, mas os incrédulos não. Quem não ouve a palavra não tem essa possibilidade, mas nós temos essa possibilidade maravilhosa de vermos, né? O Espírito Santo, quando ele vier, ele vos convencerá da justiça, do juízo e do pecado, né? Então, glória a Deus pelo Espírito Santo que está nas nossas vidas, que ele nos convence daquilo que é pecado. Ele nos consegue ver, ele nos faz ver, quando alguém é progressista e enrustido, teologicamente falando, só o Espírito Santo faz você ver. É você ir nesse oftalmo que te dá a lente para você ver isso. Sem o Espírito Santo, e a palavra também, né? Tem muito crente que não lê a Bíblia e acha que está fazendo certo. E acha que não está errando em nada, né? Às vezes a gente aceitou a Jesus, mas tem um processo muito amplo para a gente se desenvolver. E tem muitos crentes imaturos que não se desenvolvem. Antes crescer na graça e no conhecimento. Para a gente ser vacinado contra todo o progressismo, primeiro aprenda Cristo e a graça de Cristo e Cristo. E não tem como separar os dois. A graça do conhecimento e o conhecimento de Cristo da graça. Quando você conhece Cristo, você cresce na graça. Quando você recebe a graça, você cresce no conhecimento de Cristo. E depois você pode aprender geografia, pode aprender matemática, pode até ir ouvir, né, os progressistas, entendeu? Que aquilo não vai mudar em quem você crê. Paulo vai falar assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, né? E eu sei que ele é poderoso, né? Então Paulo, tanto é que ele era enxertado, né, encharcado de filosofia grega, para vocês terem uma ideia. Mas eu sei em quem eu tenho crido, não importa, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Ele conhecia Cristo, intimidade com Cristo, intimidade com a palavra. Então, quando nós temos intimidade com a palavra, não importa quem você ouça, né? Por isso que você não vai colocar uma criança na mão do incrédulo,
né, para ensinar. Mas o maduro, sim, o maduro ele tem que estar apto a ouvir, a participar, a debater, como Paulo vai no Areópago, né, discutir com os outros filósofos lá, né? Então o maduro ele tem essa condição de ouvir até os progressistas para saber como eles pensam, né? Para poder ensinar também e para poder ir, porque nada pode nos separar de Deus. Nada pode me separar de Deus. Entendeu? Tipo, não tem nada que possa me separar de Deus, a não ser que eu não faça o que eu tenho que fazer. Daí eu vou ser separado. O diabo vai trabalhar para me separar de Deus. Mas se eu conhecer a Cristo, nada pode. Se alguma coisa está me separando de Deus, é porque eu estou falhando. Porque eu não estou conhecendo a palavra direito. Daí eu começo a dar ouvidos para algumas doutrinas heréticas, doutrinas falsas, tá? Que são pregadas dentro da comunidade cristã. Não digo que é dentro das Assembleias de Deus, tá? Mas muitos saem da Assembleia de Deus e criam igrejas inclusivas, por exemplo, né? Landa Holder, ela era uma pregadora pentecostal assembleiana, né? Saiu de dentro da nossa igreja e fundou uma igreja inclusiva, uma igreja para homossexuais, entendeu? Então ela agora está dizendo, olha pessoal, né? Não tem problema, a gente, como eles não aceitam a gente lá dentro assim, mas não tem problema, Cristo nos aceita assim também. E tem um monte de gente, então é assim, então eu vou para lá, então eu quero. Tinha talvez muita gente lutando contra o homossexualismo dentro, né, próximo dela. A partir do momento que ela como líder foi para lá, muita gente, então eu não preciso mais lutar contra esse pecado, né? Eu vou para lá. A maior parte, por exemplo, nesse caso, nós precisamos nos moldar à Bíblia, o padrão divino, o padrão criador. E essas pessoas estão querendo levar a Bíblia para se moldar a eles, no jeito deles. E não vai funcionar. É isso aí. Não vai dar certo. Não dá. Nós temos que se moldar ao ensino da Bíblia, praticar ela, né? Mas não trazer ela para os nossos defeitos, para os nossos erros, para encobrir tudo de errado que praticamos, né? É isso aí mesmo, volta aí. Obrigado. E e outra coisa progressista a Bíblia não é totalmente correta, irmão. A Bíblia não é totalmente verdade, mas sempre tem um mais. Não, a Bíblia é a verdade. Amém. A Bíblia, ela é perfeita. A Bíblia não falha, a Bíblia é inerrante, a Bíblia não contém erro, a Bíblia está correta. Nós estamos errados, o Nivaldo está errado. Tem muita coisa minha que não bate com a Bíblia, mas não é a Bíblia que está errada, é eu que estou errado. E eu estou batalhando para me adaptar à Bíblia. O progressismo não, veja bem, mas não é bem assim. Jonas não foi engolido por um peixe de verdade. Já ouviram falar dos mitos? Os mitos eram as histórias gregas, lá dos deuses gregos, eram mitologias, histórias inventadas, né? E hoje alguns dizem que o cristianismo também, tudo aquilo que a ciência não pode explicar é invenção, é mito. Não é verdade que Moisés abriu o mar, não é verdade que o sol parou, não é verdade que Jonas foi engolido pelo... Isso ali era só para as pessoas entenderem a mensagem, né? Mas nós cremos que a Bíblia é verdade, o sol parou, né? Jonas foi engolido pelo peixe e cuspido lá na praia, né? Não tem por que eu duvidar. Sabe por que eu não consigo duvidar? Porque eu estava nas trevas, perdido, né? Desgraçadamente caminhando para o inferno. E um dia a minha mente foi iluminada, né? E aquela desgraça me ferrava de tudo quanto era jeito, era economicamente, era emocionalmente, era psicologicamente, viver no pecado. Mas o dia que eu aceitei a Jesus, conheci o Evangelho, mudou tudo. Comecei a servir o Evangelho, mudou economicamente, mudou psicologicamente, mudou emocionalmente, né? E isso só um Deus de verdade pode fazer.
Então eu sei em quem eu tenho crido. Eu não entendo toda a Bíblia, mas eu sei que ela funciona, que ela mudou a minha vida, que ela mudou a minha vida e que Jesus perdoa os meus pecados. Jesus perdoa as minhas transgressões e hoje eu não sou mais massacrado pelos meus pecados. Ontem eu estava conversando com meu filho, né, e falando para ele, né, de quando eu era desonesto. Eu trabalhava numa empresa onde o nosso serviço era passar a perna nos outros. Era uma distribuidora de jornal, né, e a gente ganhava passando a perna nos jornaleiros. Né? Passando a perna nos jornaleiros. Então hoje eu não tenho moral para apontar o dedo para corrupto, porque Deus me perdoou. Entendeu? As pessoas são corruptas, muito cegas pelo diabo e não estão vendo. Né? E não estão vendo. Então, mas hoje eu não tenho mais remorso, porque Jesus me perdoou. Eu não tenho vergonha de falar, Jesus me perdoou. Eu estava fazendo errado e Jesus me perdoou. Né? Jesus me curou. Né? E isso é maravilhoso, servir a Jesus. Tá? Primeiro ponto lá, a descaracterização do cristianismo, a deterioração moral. Tá? A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo. Então foi desde o dia que Jesus subiu aos céus até hoje, são os últimos dias. Jesus está para voltar. Jesus vai voltar. A Bíblia fala e nós cremos, Jesus vai voltar. Tá? E Paulo vai retratar esse tempo extremamente difícil. Nos dias de Paulo já estava muito difícil, e ele diz, olha, vai piorar ainda. Tá? O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral, onde as pessoas, como eu falei para você, se reúnem para dizer, vamos passar a perna dos outros. Meio que normal as pessoas se reunirem para passar a perna nos outros, ou para a corrupção, como a gente viu na Petrobras, as pessoas se reúnem para se tornar algo natural, algo normal. E pensa, não é só isso, mas em todas as áreas, seja na área, né, sexual, o diabo, né, tem usado as pessoas aí de forma extraordinária para disseminar, para tudo quanto é tipo de depravação sexual. Ele trabalha hoje até para dizer que a pedofilia, ele está querendo introduzir na mente das pessoas que a pedofilia é argonvaldo. Isso é impossível, mas do jeito que ele trabalha, ele vai aos poucos lançando na mente das pessoas, entendeu? Para as pessoas acharem que é normal, até o ponto de chegar lá em Sodoma e Gomorra. Entendeu? Lá eles tinham enchido a taça da ira de Deus. E infelizmente a humanidade hoje está se preparando para a tribulação. A humanidade sem Deus eles estão pecando cada vez mais, se preparando para encher a taça da ira de Deus, para Deus derramar na tribulação. E só vai se salvar quem entrar pelo caminho da palavra. Então, lembrar das paradas gays, se você pegar 20 anos, era meia dúzia, depois foi para 100, depois para 200, depois para 500, depois para 1 milhão, e hoje chega a 1 milhão de pessoas cruzando as avenidas abertamente. Terrível. Entendeu? Então, isso não vai diminuir, não adianta a gente eleger, né? Às vezes as pessoas falam, não, eu sou contra isso, não, mas não adianta, um presidente evangélico não vai nos salvar. Se a gente não fizer, se eu e você não fizer a nossa parte, que é estarmos cheios da palavra e do Espírito Santo. Entendeu? Só que tem muita gente que não ouve isso. Entendeu? Às vezes, para ir num protesto contra um político, ele vai. Mas nós precisamos, como igreja, termos mais tempo de oração, de consagração na casa de Deus, de leitura na palavra de Deus. E muita gente não liga para isso. Nem na escola dominical vem. Entendeu? Então, essa é a primeira parte que nós temos que fazer. Como congregação, né, incentivarmos, estarmos participando e aumentarmos esse tempo na casa de Deus, com coisas úteis, palavra, oração, uma consagração. Nós temos que aumentar isso. A gente quer ajudar
nossa família, nossa vila, nossa nação, a gente precisa fazer, não deixar os outros. Não é proibido você ir num protesto político, não é proibido. Mas se nós não fizermos essa parte aqui, aquilo lá não tem valor nenhum. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Palavra de Paulo. Eu posso fazer o que eu quiser. Até porque, irmãos, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre, mas nem tudo me convém. Agora, esse nem tudo me convém, nós temos que selecionar as coisas boas, que vai nos edificar para a vida eterna, né? Então, uma profunda degradação moral. Por isso, olha, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados da sociedade, que não são pecados atuais, tá? Não foram pecados criados agora pelo esse progressismo que eu falei que surgiu no século XVIII. Não, já era um progressismo na época de Paulo, que tem o objetivo de separar o homem de Deus e resolver os seus próprios problemas. Então, a lista é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade. É um enfraquecimento da doutrina bíblica. E o relativismo, que não aceita norma moral absoluta, né? Pecado é pecado, não tem relativização para o pecado, não tem meio pecado, né? Pecado é desobediência à palavra, tá? E não tem mas se não aceita norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos nesses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade. Então, o mundo está caminhando para longe de Deus, mas a Bíblia está dizendo para a gente se converter. A Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época. Está difícil hoje? Deus, olha como Deus é. E é na dificuldade que Deus é glorificado, irmãos. É na dificuldade que Deus é glorificado. Deus, ele poderia muito bem ter colocado o povo numa terra sem gigante. Você parou para pensar? Deus poderia ter colocado, vou tirar meu povo, eu quero bem do meu povo, vou colocar eles numa terra que manda leite e mel sem gigante. Mas ele coloca com gigante. Né? Porque Deus sabe que a gente precisa, né, provar para ele que nós cremos. Entendeu? E se você chega numa discussão na escola, em qualquer lugar, né, e todo mundo está levantando a bandeira do homossexualismo, e só você tem que levantar a bandeira de Jesus. É para isso que Jesus nos chamou. Não? É aí que eu mostro que eu creio em Deus ou não. Entendeu? Aí que eu mostro que eu... Entendeu? Aqui é fácil. Né? Aqui é fácil falar para vocês contra o homossexualismo. Mas vai lá na escola para você ver. Está assim, metade de professores gay. Né? Levantar a bandeira de Jesus Cristo, que eu creio na Bíblia lá. E é para isso que Deus nos chamou. E se não tiver palavra, se não tiver comunhão com Deus, fica quietinho. Ninguém sabe que você é crente. Ninguém sabe. A gente não precisa nem se levantar contra as pessoas. Não, eu creio em Cristo Jesus. Eu sou um servo de Deus. Eu creio na Bíblia. Eu vivo a Bíblia. Eu ando na Bíblia. Né? E é para isso que é dessa forma que a gente luta. É a gente sendo cristão, sendo seguidor de Jesus. Não só com palavra, mas principalmente com a vida, sendo, né? Seguidor de Jesus. Tem um monte de gente que fala um monte aqui, mas lá, né, não vive. Às vezes fala um monte para esconder o que realmente é. Né? Fala para aparecer que é contra, para mostrar para os outros que é contra, mas acaba até vivendo às vezes, acaba até sendo às vezes, acaba até tendo enrustido às vezes. A Bíblia fala só que o caminho desses o desvario desses vai ser manifesto a todos. Quando eu prego uma coisa para vocês que é ao contrário do meu coração, é um desvario.
E esse desvario vai ser manifesto a todos. Uma hora ou outra vai ser manifesto a todos. Não tem como esconder isso, vai ser manifesto a todos. Oi. Você falou isso aí, a pessoa para poder levantar essa bandeira numa escola, dentro de uma repartição, o cara tem que ter um embasamento de conhecimento. Então, aí que dá. Eu, deputado federal Nicolas, os debates dele, até quando tira ele para a palestra, ninguém aguenta o rapaz porque para ter um embasamento teológico cristão, ele é formado advogado, vamos dizer, a pessoa tem conhecimento de causa. Então não adianta eu querer tirar a pessoa, você não tem embasamento, você vai passar vergonha. Então, mas aí que tá, por isso que eu falei, às vezes você não precisa entrar em debate, você tem que viver. Você tem que viver. O meu objetivo na escola não é ficar entrando em debate com professores. Não, o meu negócio é eu fazer o meu trabalho lá como professor crente. Essa é a minha obrigação, eu fazer, mostrar para eles com o meu trabalho como professor crente que eles estão errados, sem falar nada, sendo crente, sendo cristão, entendeu? Às vezes sem entrar em debate, esse é o meu trabalho. Eu não vou mudar ninguém, entendeu? Eu vou viver Jesus Cristo. Eu tenho que viver mais crente, né? Porque não adianta eu falar para ele, você vai para o inferno, ele sabe que ele vai, entendeu? Mas quando ele me vê vivendo como crente, vivendo alegre, feliz e bem, isso é uma desgraça para eles, entendeu? Aqueles que é militante é uma desgraça, e aquele que está em cima do muro, ele fala, cara, acho que eu quero essa alegria, acho que eu quero essa vida, acho que eu vou partir para esse lado, entendeu? Entendeu? E Deus, ele tem esse poder para nos dar, entendeu? Tem hora que no particular você tem que bater mesmo, né? No particular você tem que bater, às vezes só que entrar em discussão, né? Esse dia nós temos ali no colégio 2 irmãs, elas são de outra congregação, que elas dão aconselhamento lá na escola, dão aconselhamento lá na secretaria para o aluno que quiser ir. Elas são capelãs, e daí o aluno que quiser ir lá se aconselhar, vão lá. Daí um professor que é homossexual, ele viu um cartazinho lá e começou a chorar e berrar lá. Eu falei, eu peguei e falei, não, todo mundo aqui tem o direito, quem quiser vai lá, não está sendo proselitismo dentro da escola, mas quem quiser um aconselhamento, vai lá, quem não quiser, não vá. E ele estava achando uma afronta ter aquelas 2 pessoas ali. Entendeu? Então, quando eles se manifestam, a gente tem que se manifestar também, tá? Porque eles não querem ser curados, a pessoa está sofrendo, entendeu? Mas eles não, e a palavra vai fazer o pecador sofrer mais ainda, sabia? Se ele não se converter, o evangelho faz o pecador só sofrer, se ele não se converter. Pode falar, senhor. É cheiro de morte. E para eles não querem sofrer. Daí como que eles querem? Eles não querem se converter e não querem sofrer. Daí eles querem, afastar da visão deles tudo que lembra eles Bíblia. Então eles querem mudar a Bíblia, como não dá para acabar com ela, eles querem mudar ela, entendeu? Eles não querem que os crentes falem. Né? Eles não querem que os crentes falem de Jesus, porque isso machuca eles, ofende, e eles não querem se converter. Né? E aí entra também a questão do nosso espiritual, do nosso amor, tá? Do nosso amor. A gente vivendo Cristo, sem ficar acusando eles, a gente tende a convertê-los. Se nós formos mais crentes, tá? Sem ficar acusando eles, o objetivo, a gente tende a convertê-los. Mas se a gente ficar acusando eles, a gente só vai ficar brigando com eles e não vai ganhar eles. A gente vai afastar eles. E o objetivo da igreja não é afastar eles. Entendeu? O objetivo nosso é ganhar eles, enquanto ainda dá tempo. Depois Deus vai vir fazer juízo contra todo pecado. Depois, todos os que não aceitaram Jesus, lago de fogo e do inferno, junto com Satanás, que é real. Dizem que o inferno é um mito também, que não existe negócio. Como que poderia um Deus tão bom e maravilhoso criar um inferno,
né, para mandar as pessoas lá, entendeu? Mas eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que tem o inferno para o diabo, mas o homem é metido e vai para lá, né? Vai junto com o diabo lá para o inferno, né? Isso é real. Então o nosso objetivo agora não é brigar com eles, não é, porque a salvação deles está em nós vivermos o Evangelho, né? E amar a eles é suportar a eles, entendeu? É difícil? É, mas o amor, Deus não dá esse poder, o amor é suportar eles não conseguem nos suportar, mas nós podemos suportar eles por amor à salvação deles, enquanto dá tempo. Tem muito crente que não entendeu e quer ficar brigando com eles, entendeu? E só afasta a maioria. Os militantes do diabo usam, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que só fica brigando com ele, para ganhar um monte de adeptos, um monte de pessoas jovens que estão sofrendo, que eu lido com um monte de jovens, filhos de crentes que estão passando da adolescência ali para a juventude da criança, e está aparecendo o homossexualismo. Para que lado você acha que ele vai ficar? que essa é uma luta desgraçada que a pessoa tem para poder vencer, entendeu? Daí quando ele vê dois líderes lá brigando lá, qual lado você acha que ele vai escolher? Um que está falando que te aceita desse jeito, ou outro que está te atacando? Qual que você acha que ele vai escolher? Ele vai, por isso que está cada dia aumentando mais o número deles, entendeu? Porque nós temos que mudar a estratégia. Pode falar. Você acha que está aumentando o número porque tem alguém defendendo a verdade, né? Então, olha, isso que eu falei, não é questão da verdade, defender a verdade. Como eu defendo a verdade? É ser estratégico. É ser estratégico. É ver os resultados. Eu estou agindo dessa forma. Qual o resultado que eu estou? Por exemplo, a gente, não sei se alguém tem algum filho gay, né, na igreja, mas conheço alunos lá que hoje eles estão fora da igreja, não conseguem acompanhar a mãe na igreja, no pai, entendeu? Porque ele é muito massacrado aqui, entendeu? Ou o próprio pai, a própria mãe prefere que o filho não venha para a igreja, às vezes até para não envergonhar o pai, para não envergonhar a mãe. Então daí você vai, como que você vai, qual que é a estratégia? Nós estamos agregando essas pessoas para que eles sejam salvos, ou eles estão saindo do nosso meio e indo para fora? Qual que é a estratégia? Isso que eu tô, quando eu falo, entendeu? Eu estou vendo na prática o que está acontecendo. Quando eu vejo os alunos ali, eles ficam sempre do lado da mentira, mas nem toda a verdade depende de como eu pronuncio a verdade, entendeu? Eu não tenho o resultado que eu quero, aquilo que eu falei. Então, às vezes, o amor, né? Esse amor é a gente mudar a estratégia para tentar salvar eles. Não adianta eu ser muito, que foi o caso do Velho Testamento. O Velho Testamento mata esse pessoal. A ordem era matar mesmo os homossexuais. A ordem, ó, tiver no meio de vocês um filho escandaloso, mata. Era para o pai mesmo matar. No Velho Testamento. Jesus veio e mudou isso. Então, agora você ame. Ame o teu próximo, ame o teu inimigo, ame o pecador. Por quê? Porque é para amar ele, para tentar salvar ele. Falando da forma com que a pessoa está sendo tratada. Isso, da forma com que eu trato também as pessoas. Daí qual o resultado que eu estou tendo? Às vezes eu fazer um discurso que agrada a vocês, e isso Deus conhece, entendeu? Qual que é o objetivo do meu discurso? É agradar o meu público ou é o bem do meu próximo? Aí nós temos dois pontos para se analisar. Sim. Analisando o ponto político e o ponto nosso no dia a dia. Eu acho que quando a gente fala, que você citou aí na hora do discurso, o discurso tem que ter. Por que foi entrando nessa área? Porque nós fomos deixando. A igreja abandonou há muito tempo. Igreja e política não se mistura. Nossa, tudo que vota na política, a igreja tem que obedecer. Foi acontecendo isso. Aí hoje, no caso, o discurso dele defendendo lá, isso por quê? Porque tem alguém que tem que defender, ele como parlamentar. Isso. Porque se deixa passar, eles vão passar mais dele e vão massacrar mais. Agora, dentro das famílias, nós no dia a dia, nós temos que tratar diferente.
de ensino vai implantando a ideologia de gênero. Se você não tem nenhum cristão, lá vai passando. Então, e daí vai aumentando isso, porque chega na escola e eles vão colocar essa ideologia. E você tem que acatar, porque é lei. Se você não acatar, você está fora da lei. Hoje tem muitas coisas que foi colocado lá e que tem movimentos, os movimentos que você está falando, que você tem que colocar. Porque se você falar ao contrário, o que acontece? Foi votada uma lei. Então, a política, os cristãos têm que se envolver na política e têm que defender o ponto de vista e não deixar passar leis. Se passar, depois tem que ficar. Por que essa política aconteceu? Porque vai falar dentro da Bíblia e colocou não, mas é isso, eu distorci umas coisas e vou contra. No meio familiar, no nosso meio, concordo com você. Nós não precisamos ficar debatendo. Através do teu testemunho, as pessoas vão ver alguma coisa diferente de você. Opa, esse aqui é diferente. O que ele tem de diferente? Quando eu fiquei na câmara, ele tinha uns ali que falavam, esse crente, tinha uns crentes que dizia que era, esse daqui é do capeta, não é do outro. Então, eles querem ver uma coisa diferente de você. Às vezes você não precisa falar nada. Não vai precisar falar nada. O teu testemunho seria as pessoas. Então, né, no caso teu lá, é só votar o que tem que votar contra, votar, entendeu? Só que você pode também usar a tua posição para agradar pessoas, entendeu? Para agradar o público, entendeu? E às vezes esquece o teu papel como cristão. Agora, irmão Nivaldo. Entendeu? Então não é esse, o problema não é a gente não ter os representantes, como eu falei para vocês, a gente precisa tê-los, é bom tê-los, entendeu? Mas a única coisa que vai salvar, por exemplo, as leis elas só vão piorar, ainda com nossos representantes, as leis elas vão, porque nós não somos desse mundo, somos peregrinos, entendeu? É como se fôssemos forasteiros, é como se a gente fosse morar nos Estados Unidos e não tivesse direito às leis dos Estados Unidos, lei nenhuma lá, é o nosso futuro aqui, tipo, o mundo, o sistema mundano é do diabo, ele vai criar leis que vai nos espremer, entendeu? Mesmo que a gente resista com a política, ele vai criar leis e aí que vai ver quem é que serve a Deus e quem é que não serve, entendeu? E aí que tá, Deus conhece os nossos corações, né? Deus conhece a cada um de nós aqui, entendeu? E tem gente que só faz alguma coisa por causa que é lei. E Deus nos libertou da lei. Nós temos que servir a Jesus por amor, né? E a ponto, se um dia precisar, nós darmos a nossa vida, nosso pescoço por Jesus. A igreja começou assim, as pessoas dando pescoço por Jesus para dizer que é cristão, entendeu? E ele vai assim e vai nos apertar, entendeu? Só que daí, o que a gente vê? Hoje muitas pessoas querendo usar armas humanas contra isso. A gente tem que saber até que ponto vai, né, as nossas armas espirituais, né? Com as armas humanas a gente vai acontecer o que aconteceu na Idade Média, né? Primeiro os católicos perseguem os protestantes, depois os protestantes perseguem os católicos, se matam tudo na espada mesmo. Irmão Nivaldo, provavelmente os que presenciaram as redes sociais, uma pequena fala do pastor Valadão essa semana, né? Gente, não vigiou nas palavras e acabou agora enrolado lá, deram 5 dias para ele tirar do ar, né? O que ele falou lá na Europa contra o homossexualismo, né? Então, irmão, nós vivemos, que nem estão falando, tempos difíceis, trabalhosos, quando você abraça a verdade. Só que quando você abraça a verdade, você tem que ter sabedoria para não entrar numa situação dessa. Você acaba até na cadeia, às vezes. Né? Acaba até preso, às vezes, defendendo a verdade, irmão. Sempre que você orar, que você está buscando a Deus, você que está na escola dominical, você quer conhecimento, você quer sabedoria. Busque sabedoria para sair de situação difícil, que às vezes você entra, irmão Nivaldo, defendendo a verdade. Defendendo a verdade. Né? Tem um pastor das redes sociais, ele é um ex-travesti. E ele faz um trabalho maravilhoso. Ele é um ex-travesti. E como ele é um ex-travesti, ele tem pagado, ganhando dinheiro, assim, pede dinheiro para fazer um monte de reversão sexual lá, um monte de travesti que ele tem ganhado. Ele prega contra, com a vida dele,
e dar a solução para as pessoas. Entendeu? E é um trabalho que deve, às vezes eu não sei lidar com isso. Entendeu? É um trabalho que deve ser divulgado, deve ser apoiado, que é uma pessoa que sabe lidar e você vê resultado, né? Muitas pessoas, depois se alguém quiser saber, eu posso ver o nome dele lá, entendeu? Que ele trabalha com isso e muitas pessoas, Deus usa ele para muitos gays ali deixarem de ser gays, né? Ou que já eram travestis, tinham todo o corpo, ele está pagando lá para essas pessoas voltarem a ser homens, voltarem a ser mulheres, entendeu? Mesmo pregando contra, e você não vê processo contra ele. Então tenham sempre uma estratégia para a gente, né? Se eu viver o pecado, se eu viver a palavra, eu já estou falando contra o pecado, entendeu? Não tem como. E se eu não estou falando contra o pecado, eu não estou vivendo a palavra. Entendeu? Se eu estou lá na escola, né, e ninguém me vê como um cristão lá, eu não estou pregando a palavra. Não adianta vir aqui na igreja pregar. Se eu estou lá na escola e ninguém consegue ver uma luz, aí eu não estou pregando a palavra. Se o teu vizinho não te vê, você não está pregando a palavra. Se a sociedade não nos vê aqui como cristãos, entendeu? Nós não estamos pregando a palavra. Morival, está aqui, ó. Luz. Não se pode esconder. Não dá para esconder uma uma vida luz. de salvo. Na própria lição, irmãos, ó, essa torre aqui, ó, o farol que brilha à noite. Aonde quer que você esteja, você vai ser o farol. Se não estou brilhando, não adianta eu ficar gritando que eu estou brilhando. Não vai brilhar. Mas se eu sou vagalume, né? Vai destacar. Mas se eu não sou, não adianta ficar gritando que eu sou de Deus. Não. Se eu estou vivendo Deus, vocês vão ver ou vocês não vão ver. Não tem como esconder. Aqui nós estamos na luz aqui, qualquer treva brilha aqui, sabia? Como nós estamos tudo no meio da luz aqui, mesmo em trevas fica brilhando aqui no meio. Mas lá fora não. É verdade. Erosão da ortodoxia. O que é erosão? Erosão é quando vem a chuva e vai levando a terra, né? Vai levando e formando buracos, tá? E a erosão da ortodoxia. A palavra, ela é pura, a palavra, ela é perfeita, a palavra é totalmente verdade, entendeu? Mas vem alguns assim que vai fazendo uns buracos na palavra, tá? Vai fazendo uns buracos e introduzindo heresias. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica, ou seja, a pureza bíblica, as verdades bíblicas. Tudo que vai contra a Bíblia está errado. Tudo que vai contra a Bíblia é pecado, tá? Tudo que vai contra a palavra é pecado. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. A Bíblia fala que o amor encobre multidões de pecados, irmãos. Então, quando eu friso no amor, o amor não é você viver em pecado. Amar o pecador. O amor não é você viver pecado e ficar defendendo pecado. Entendeu? É uma pessoa que é livre do pecado e tem misericórdia de quem está dominado pelo pecado. Entendeu? Não é porque ele está pecando que daí ele precisa concordar com o pecado. O apóstolo do amor era João, né? Ele era um apóstolo do amor. No Velho Testamento, Deus tratava as pessoas através da lei, sem misericórdia. Obedece à lei e vive, desobedece à lei e morre. Tem muita gente que não consegue entender isso. Cristo é uma evolução da lei, é uma evolução da lei, entendeu? Cristo é o amor em pessoa, o amor de Deus, que transforma as pessoas, que veio para salvar o pecador. Ele falou assim: vocês já estão tudo perdidos, vocês já estão tudo condenados. Eu não vim para condenar ninguém, vocês já estão tudo no inferno, eu vim para salvar vocês. Né? E quem segue esse mandamento do amor, entendeu? É para salvar as pessoas, entendeu? Então você tem que notar, tem gente que prega o amor porque ele está no erro e daí ele quer se conformar com o erro, né? E não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. Então quando eu prego o amor, é porque
a pessoa tem, eu sei o que é ser liberto. O poder de Jesus liberta qualquer pecador. Eu sei que dá para a pessoa ser liberta. Então você não precisa ficar sofrendo com esse pecado. Entendeu? Você não precisa. E eu quero que você seja liberto. Entendeu? E eu vou fazer isso. Agrade você ou não agrade você, mas esse é o meu propósito, entendeu? É que as pessoas, que o pecador seja liberto. E a minha estratégia é tentar amar essas pessoas, tá? E dizendo para eles que o pecado vai levá-los para o inferno. E eles precisam ser livres do pecado. Porque eu olho para Jesus e era o que ele fazia. Era o que Jesus fazia. Jesus nunca apontou o dedo para ninguém. Você está em pecado. Não, ele simplesmente viveu Deus na terra, viveu o amor na terra, e as pessoas amavam ele, estar perante ele, se constrangiam. Eu não quero mais pecar porque eu estou perto de Jesus. É uma ofensa eu ser um pecador perto de Jesus. E eu quero chegar nesse estágio, das pessoas ficarem incomodadas com a santidade que Deus pode dar na minha vida, sendo livre do pecado todo dia mais. E às vezes as pessoas confundem esse discurso, mas Deus é o conhecedor das nossas mentes aqui, né? E Ele sabe qual que é o propósito dos nossos discursos e do nosso modo de viver, né? Se nós estamos em pecado ou não, né? E às vezes tentando disfarçar o nosso pecado, gritando alto. A corrupção da fé, já estou parando, com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo é a fé bíblica, e a fé bíblica são descaracterizadas. E nesse discurso, então, como eu sou muito pecador, né? Então eu não consigo entender tudo, eu não vou criticar a tua forma de tentar pregar o evangelho. Entendeu? Eu sei que você está tentando fazer o melhor que você pode, sendo político, sendo professor, sendo cozinheiro, sendo, né? Eu não vou criticar, né? Você tem um entendimento que você deve fazer assim. Nós devemos crescer nesse entendimento, né? Então, tem coisas que às vezes você não concorda comigo, não é pecado. Agora, nós temos que saber que nós estamos fazendo, buscando servir a Cristo melhor. Esse que tem que ser, né, o nosso propósito de cada um. E entender o outro, e ver quando o outro está querendo servir a Jesus melhor. A verdade bíblica permanece. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Oséias 4:6. Por essa razão, há tantas tentativas de alterar ou mesmo atualizar a compreensão das verdades bíblicas, com o fim de formatar o entendimento a respeito da ética bíblica. Esse processo de distorção das escrituras coaduna com a pergunta do Senhor Jesus Cristo: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Lucas 18:8. A deterioração da qualidade da vida espiritual nos dias que antecedem a volta de Cristo será o resultado do distanciamento dos homens em relação à crença na palavra de Deus. A Bíblia destaca que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Resumiu tudo. Nossa, com certeza. É verdade. As teorias progressistas, desconstrução da Bíblia, a gente já falou. Está terminando, mano. Tá. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. Então a Bíblia, Deus inspirou os escritores a escrever a palavra de Deus. E esse ensino progressista diz que não houve nada disso. Foram relatos, homens que escreveram sem inspiração de Deus alguma. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você lê a Bíblia, você fica admirado. A Bíblia é um milagre. A Bíblia é um milagre. E quando você lê ela, conhece ela, você vê, né, um texto que foi escrito há 4.000 anos atrás, entendeu? Falar do Nivaldo que vive hoje no século 21, né? Falar de como é a minha natureza, de como é a minha mentalidade, de como, entendeu? E você, até certas vezes eu vi aquele pregador, aquele arqueólogo, ele falando bem isso, algo muito interessante. Pega um preso e dá para ele o Alcorão, para você ver, ou dá para ele
eu estou lendo até a Moby Dick, a melhor, Daniel me emprestou, pega a melhor literatura, Júlio Verne, ou a Ilíada, né, que é de Homero, né, pega e dá para um preso. Ele vai ficar 20 anos na cadeia e vai sair do mesmo jeito. Mas se você pegar o Gênesis, só o livro de Gênesis, e der para ele, ele se converte. Ele muda de vida dentro da cadeia. É o poder da Bíblia. Ou pode pegar, né, qualquer livro, seja o Deuteronômio, seja o livro de Cantares, seja o livro de Marcos, ele vai mudar a vida da pessoa. Tipo, esse livro ele não se compara, ele não tem comparação à Bíblia. A Bíblia é um milagre, tá? E a Bíblia chama o ateu de tolo, né? Porque é uma tolice você não querer acreditar em Deus. Tá? A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o que é esse princípio, o temor do Senhor? Eu vou conhecer o Senhor. O princípio, o temor do Senhor, eu vou conhecer o Senhor. Você não sabe nada, mas você tem essa capacidade, qualquer ser humano, eu vou conhecer o Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. E conhecer a Deus, quem mais conhece a Deus, né? Então é uma tolice alguém falar, eu não vou conhecer o Senhor. Esse é o tolo, eu não vou conhecer ao Senhor. É a principal tolice de qualquer ser humano. Né? E daí, corramos em conhecer, né? E aprender e conhecer ao Senhor. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo. O homem é o centro. Tá? A ênfase do progressismo esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção de pecado. Tá? O parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Tá? Então, a pessoa nunca tem a concepção, ela nunca tem a noção de ser um pecador. Tá? E a gente se aproximar de Cristo, por mais santo que você seja, você só vai vendo quanto mais você é pecador. Tá? Você está crescendo no seu processo de santificação, você não vai ver que